Olá, boa tarde, meus familiares do clã da família Guzmão. Hoje é dia 20 de agosto de 2025, são exatamente 17 horas e 32 minutos. O horário normalmente que eu gosto de fazer até as 18 horas, né? Hoje nós não vamos mexer no nosso jogo de xadrez, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês esta linda pedra que me acompanha. Não é uma. Eu tenho em torno mais ou menos de 4 pedras desta aqui, ó. Sabe que pedra é essa? Chama-se ametista. A pedra ametista, ela tem um significado na minha vida muito especial, porque dos meus 30 anos de AA, desde que ela me acompanha, e reza a história, né, lá dessa pedra que é um quartzo lá do grego, diz que ela protege contra a embriaguez. Então, se ela protegia contra a embriaguez, graças a Deus, ela me acompanha até hoje. Eu continuo sóbrio, não tanto sereno, mas sóbrio com toda certeza, né? Sem fazer uso de qualquer substância que possam modificar o meu humor. Mas o vídeo de hoje, ele é um vídeo, para mim, assim, muito especial. Porque outro dia, um filho meu que está lá nos Estados Unidos perguntou assim: olha, papai, tem tanta coisa que o senhor fala, que nós não sabíamos, né? E eu sempre digo assim, para todos: quem não sabe de onde veio, de onde iniciou a sua família, você com certeza não saberá passar para os seus filhos a origem de onde você veio e por que você está aqui e que meio você vai dar a esses seus filhos para que mantenham a tradição de uma família aí que não seja milenar, né? Seja porque tem ramificações de Guzmão bem poucas, mas por onde passa eu só vejo Guzmão honrando o nome dessa linda família. Bom, mas vamos lá para o assunto de hoje, porque é um assunto hiper interessante, né? Eu me lembro que eu já estava trabalhando e muito jovem, né? Já estava morando numa casa alugada aí no Dom Pedro, que eu havia alugado de um rapaz chamado Jorge, mas o proprietário dessa casa chamava-se Eloy. Era uma pessoa que nós conhecíamos lá da Praça da Visconde Mauá, né? Mas quando eu morei durante esse tempo de um ano e meio na casa do Jorge, eu pagava aluguel para o Jorge, todos os dias à noite eu falava para minha mãe: mãe, nós vamos comprar essa casa. Não se preocupe, nós vamos comprar essa casa. Houve a possibilidade de eu ir trabalhar na Sharp e aí se abriu um leque. Mas antes disso, eu vou falar de uma passagem aqui para quem eu também vou mandar este vídeo e talvez não sei se ele lembre, mas deverá lembrar. Não vou citar o nome dele. Era um funcionário da Multiline, de uma agência, né, que cuidava de navios, e um primo meu, legítimo. E eu lembro que esse meu primo recebeu uma indenização da Multiline. E eu digo: meu irmão, eu nunca fui acostumado a essa questão, nem usar roupa dos meus irmãos, a gente não usava porque a mamãe não acostumou a gente assim. Era uma coisa muito difícil. Eu digo: rapaz, eu vou lá com esse meu primo, quem sabe ele me dá a oportunidade, eu empresto esse dinheiro dele e aí vou pagando parcelado para ele, já compra essa casa aqui para minha mãe, né? E eu fui conversar com esse meu primo. E ele falou, foi um cara, foi muito sincero e muito direto comigo. Disse: não, olha, realmente eu recebi, mas eu tive que fazer um investimento na minha casa, tal, bem, né? Meu primo conversa assim, né? Tal, pá. Tudo bem, meu primo, legal, valeu, beleza. Voltei frustrado para casa, mas sem nunca ter perdido a esperança de que eu iria comprar aquela casa. Bom, eu comecei a trabalhar na Sharp e lá o meu diretor se chamava Dr. Antônio José de Matos Ariosa. Cara, em menos de 6 meses, eu já ganhava mais do que meu chefe.
de importação. Porque eu era uma pessoa sempre assim, acima daquilo, do nível das outras pessoas. Por exemplo, o Dr. Matias Maquilini, quando chegava em Manaus, que era o dono da Sharp, queria que todas as vezes eu fosse com ele, de Landau, com o Bandeira, que era o motorista dele, ao Banco do Brasil ou a qualquer banco, porque eu abria as portas por onde o Dr. Maquilini tinha que ir. Por exemplo, levava uma série de duplicatas para trocar, para poder fechar os câmbios, e eu ia na frente abrindo caminho para, ó, o presidente da Sharp está aí, ia lá com o doutor Álvaro, ia com o gerente geral e tal, e o doutor Maquilini está aí, e agilizava, eu sempre fui assim, de agilizar. Mas chegou um determinado dia que eu fui... houve uma oportunidade, doutor Antônio José de Matos Ariosa, nós fomos a uma boate, chamada Boate dos Ingleses, e lá era onde a gente se reunia e se divertia, e tinha oportunidade também de dançar, né? O doutor Antônio naquele dia tomou um pouquinho a mais, tal, e eu cheguei com ele, doutor, eu queria conversar com o senhor, um assunto particular, tal. E ele, pode falar, Osni. E achando que eu ia, né, fazer alguma coisa. Eu falei, não, doutor, o negócio é o seguinte, eu queria comprar uma casa para minha mãe, eu não tenho, você sabe que eu não tenho recursos para comprar, tal, mas eu tenho condições de pagar mensalmente determinado valor para que eu possa comprar essa casa. Ele conta essa casa. Eu falei, doutor, tá, se eu não me engano, 35 mil reais. Ele falou assim, não, vamos deixar para falar isso lá na empresa. Tá bom. Quando foi no dia seguinte, isso era um sábado, não, desculpa, 2 dias depois, na segunda-feira, 4 horas da tarde, ele me chamou. Disse, vamos lá em casa. Aí nós fomos lá na casa dele, que era ali na Recife, e ele me chamou lá dentro do quarto dele e disse, olha, tá aqui os 35 mil reais, e eu só não quero que ninguém na empresa saiba, hoje vão saber se alguém vê esse vídeo, né? Mas como você vai pagar isso? Eu falei, doutor, o senhor não se preocupe, que eu vou honrar o mais rápido possível para pagar esse valor dessa casa. Não se preocupe. E ele me deixou muita vontade para fazer isso. E a partir daquele momento não me saía da cabeça de pagar o doutor Antônio José de Matos Ariosa. O meu irmão, número 3, trabalhava numa corretora. E os câmbios fechados da Sharp eram fechados por lá. O que se cobrava, a corretora cobrava de câmbio fechado pela Sharp, era 0,1875. Se algum primo meu aí que trabalhou em corretora sabe do valor do câmbio que era fechado. Eu cheguei com o doutor Antônio José e disse, doutor, eu sei fazer os contratos de câmbio, eu posso fazer os contratos de câmbio aqui, e a gente, né, ao invés de pagar esse valor, vamos dividir por 2 aí, e aí a gente negociou. Acabou que eu encontrei uma empresa de MV dos Anjos, Mário dos Anjos, que estava muito já, com a idade muito avançada, e tinha uma corretora que ele não operava mais, mas aí eu sugeri vender essa corretora para o doutor Antônio José, que depois se tornou a corretora amazonense. Com os dinheiros, com os valores da diferença dos câmbios, eu paguei aquela casa da minha mãe. Aquela casa que muita gente não sabe da origem, do valor de onde foi comprado aquela casa, certo? Eu estava prestes a casar e tinha uma preocupação muito grande, né? Eu não queria deixar que minha mãe ficasse descoberta, porque quando você casa, você vai ter uma pessoa do que você vai dividir esses bens, né? E eu não conhecia ainda a minha mulher. E aí cheguei pro Jorge, eu disse, olha, Jorge, eu preciso fazer a transferência dessa casa, tal. Aí ele disse, rapaz, o Eloy quer falar contigo. E, inclusive, ele está numa situação de muita dificuldade. Eu digo, qual é o problema? Rapaz, ele estava trabalhando na Honda, caiu uma porta dessa de enrola na cabeça dele, e ele tá muito mal. Aí eu falei, não tem problema. Vou lá. Fui lá na Major Gabriel, onde ele estava morando, numa baixada. Ele e a mulher dele estavam lá. Aí foi quando eu me surpreendi, que ele chegou e disse assim, eu cheguei para ele o seguinte, olha, Eloy, eu vou passar aquela casa que eu comprei do Jorge
para o nome da minha mãe. Aí o cara disse, não, aquela casa é minha. Eu falei, não, rapaz, eu comprei do teu primo, do Jorge. Ele disse, não, não lembro disso não. Eu disse, tu podes ir amanhã comigo lá no escritório, tu e a tua mulher, pra gente conversar? Posso. E aí ele foi no meu escritório lá conversar. Eu tinha já comprado um apartamento no Ayapuá, que era para mim alugar, fazer essas coisas. Eu sempre fui uma pessoa assim que era muito rápido. Surgiu uma oportunidade, eu ia fazendo, ia comprando meu patrimônio. Conclusão, eu tive que dar o apartamento do Ayapuá. Minha irmã, eu não posso falar isso, a número 1 das mulheres sabe disso. A número 3 das mulheres sabe disso. A número 4 das mulheres sabe disso. Porque eu tive que dar um apartamento que eu tinha no Ayapuá para esse tal de Eloy, para poder transferir a casa para o nome da minha mãe. A partir daquele momento, a minha mãe dizia assim, olha, conforme o tempo foi passando, ela foi envelhecendo, né? Essa casa é minha casa, é sua casa, mamãe. Aí ela dizia, quando já estava quase senil, ela dizia assim, nunca deixe vender essa casa comigo dentro. O dia que eu morrer, façam o que eles quiserem. Eu falei, mas mamãe, a senhora não tem nenhuma intenção de deixar essa casa para alguém? Aí ela citou um nome de uma pessoa, de um sobrinho que ela criou como filho, que eu também não vou revelar o nome aqui, e diz assim, eu gostaria muito que essa casa ficasse para essa pessoa. Disse, mamãe, eu vou fazer todo o possível. Não lhe garanto, né? Vou fazer todo o possível. E esse meu filho, sobrinho, que amo de paixão, muito cedo começou a trabalhar, porque minha mãe era uma mãe que se doava, né? E, inclusive, fazia as tarefas dele do La Salle, quando chegava da escola, ela que fazia, ajudava. Acabou se formando, casou, teve um filho, foi trabalhar um monte de anos aí dentro do interior, fez um patrimônio, inclusive cheguei a iniciar, a fazer algumas kitnet para ele lá, em determinado lugar, que também não posso falar o nome, senão eu vou entregar o jogo, né? E contudo que não se caracterizou isso. Mas tem uma passagem também muito importante, que eu não vou botar para debaixo do tapete, não. Vou não. Minha mãe, quando já estava lá para os 96 anos, próximo dos 97, as minhas 3 mosquiteiras do outro lado eram quem bancavam as despesas da minha mãe. Eu já estava um pouco quebrado, não entrava com bem pouco. Mas tinha uma coisa que eu fazia que talvez compensasse aquilo que eu não podia dar em termos de valores. Porque, pelo que eu sei, quem bancavam eram as 3 que se dividiam lá, né? E eu só administrava porque morava de perto. Mas eu tinha um negócio de tomar café, de almoçar e muitas vezes jantar na casa da minha mãe. Quase todos os dias. Tem uma moça que cuidou da minha mãe, até praticamente a minha mãe ir embora, né, que me conhece muito bem de perto, também não posso falar o nome, que sabe de toda essa história, né? Porque um determinado dia eu estava na frente da casa da minha mãe lavando um carro, né, com a água da torneira lá na casa da minha mãe. Eu não tinha como puxar lá onde hoje é o Rubi, porque a mangueira não dava, né? Mas chegou a número 4 com um cidadão e já chegou arrancando a mangueira da minha mão. E aí iniciamos uma discussão, né? O rapaz que estava trabalhando comigo era muito forte, era muito grande, só se eu tocar no osninho não vai prestar, né? E desde esse dia, que eu não sei porquê, esse cidadão que veio de tão longe, né, resolveu me desafiar, achando que eu teria medo, ou que eu tenho medo de alguma coisa. Não, ao contrário. Aí o que ocorreu? A número 4 simplesmente ordenou às cuidadoras da minha mãe
que eu não entrasse mais na casa da minha mãe. E trocou o cadeado, colocou um cadeadozão desse tamanho. Eu chamei a número 1 e perguntei, o que tá vendo? Por que eu não posso tomar mais café com minha mãe, não posso mais almoçar, porque ela fica olhando lá pela fresta do portão, não tinha aquela, hoje que é colocado lá aquele lenço preto, me chamando, eu chegava lá na frente e não podia entrar porque tinha autorização para que eu não entrasse. Mas tu sabe o que minha mãe fazia? Pula. Pula. E eu pulava, porque a minha vontade era arrancar os cadeados e quebrar. Mas a minha mãe, muito inteligente para que não comprometesse as cuidadoras dela, dizia assim, pule o muro. E todos os dias eu pulava este muro e ia tomar café com a mamãe. Olha, se vocês quiserem agora brigar lá com a cuidadora, brigue. Mas fazia de conta que não via. Eu pulava para tomar café com minha mãe e pulava para almoçar. E muitas das vezes ela já quase já não jantava, eu só ia visitá-la, mesmo assim, com a minha idade já um pouco avançada, pulando o muro daquela casa, né? Então, aquela casa que hoje faz parte de uma partilha, né? Eu, inclusive, disponibilizei a minha parte, juntamente com a pessoa que vivia comigo, mas o juiz não aceitou, para que realizasse o desejo da minha mãe. Mas, infelizmente, o juiz lá não aceitou. Você entende? E desde o dia que determinada pessoa entrou naquela casa lá, ela se virou para um funcionário meu e disse o seguinte, será que o meu tio vai brigar comigo? Pergunta do meu tio. E olha que essa pessoa que eu estou falando não é fácil, né? Eu falei, não, eu vou lá falar com ela lá. Fui lá, fui abraçá-la, fui beijá-la e desejar boa-vinda. Porque minha mãe era um dos desejos também que, se não fosse aquele, que fosse ela. Né? Mas no meio disso tudo, para finalizar, eu vou aqui também falar para não jogar debaixo do tapete. Todos deverão conhecer a história da nossa família, do meu nome para não manchar, porque tentaram manchar outro dia, né? Não vão conseguir, eu vou falar. Determinado dia eu recebo um telefonema para uma reunião na casa da número 4. Bom, vamos lá para a reunião, né? Aí cheguei, deitei na sala, foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando um. O número 1 nunca ia. O número 1 nunca ia. Não me lembro de ele ter ido nessa reunião. O número 1 sempre, depois que teve algum problema familiar, acho que na casa dele, ele não participava mais nada da nossa família, né? Porque quem desagrega, também desagrega a si próprio. Que ela era acostumada com a outra agregada a desagregar os irmãos, né? Então eu não lembro de o número 1 ter participado. Mas eu me lembro de uma frase e de uma reação que eu tive. Já estávamos quase todos lá reunidos e chegou essa pessoa e disse assim, olha, as despesas da mamãe estão muito alta. Nós não estamos aguentando. São 2 cuidadoras para pagar, uma empregada que faz limpeza da casa, mais a alimentação da minha mãe. Está muito alta. E nós precisamos tomar uma decisão. E eu ouvindo aquilo ali, né? E aquilo direto dentro do meu coração dizia assim o seguinte, não deixe vender a minha casa comigo dentro. E minha mãe estava viva ainda. Não deixe, não deixe. E aquilo dentro, ficou ali, né, dentro de mim, né? E eu fiquei pensando assim, mas como? Né? 3 pessoas que ganham muito bem. O número 1 ganhava muito bem também. O número 2 estava
O número 3, o número 2 e o número 3 estavam na ativa também. Por que não dividir mais? Se estava pesado para elas? Não vou falar de salário de ninguém aqui, de jeito nenhum. Mas uma mãe criou inúmeros filhos, inúmeros sobrinhos, inúmeras empregadas e nunca pesou para minha mãe. E nunca faltou nada na casa da minha mãe que não pudesse nos manter ali no nosso sustento. Mas eu fiquei aguardando aquele tipo de reunião se desenrolando, eu calado, praticamente meio deitado, meio sentado, quando finalmente veio aquela facada na direção do meu coração. Quando se disse assim: nós vamos colocar a casa da mamãe à venda. Quem estava na reunião deve lembrar. Eu dei um pulo do estufado, falei um monte de besteira que jamais deveria ter falado, e depois me arrependi tanto, porque eu não estava dentro da minha casa, eu não estava num local qualquer, eu estava dentro da casa de uma pessoa. Mas o meu desespero foi tão grande da minha reação, que eu acredito que naquela hora tudo aquilo que minha mãe pediu se transformou naquela revolta. Eu disse: a casa da minha mãe, quem ousar vender vai se ver comigo. Já tinha comprador, tá? Já tinha comprador negociado, porque tinha ido lá ver a casa antes. Parente dos que hoje são Guzmão, porque herdaram o seu nome de seus pais, mas tudo armado para vender a casa da minha mãe. Eu saí dali tão desesperado, gritando, falando alto no meio da rua, que eu esqueci que estava de carro. Eu fui a pé, atravessei aquela Pedro Teixeira, como se não tivesse vendo nada. Eu podia ter sido atropelado e morto ali, porque eu não conseguia ver nada. Eu cheguei na minha casa, mais branco do que um papel desses aí, de papel almaço. E minha mulher perguntou: o que foi que houve? Eu falei: porra, eu tô passando mal. Cadê teu carro? Que carro? E eu esqueci que eu tinha deixado meu carro lá em frente da casa, da número 4. Ela: vamos buscar seu carro. Eu digo: mas eu não tenho condição de dirigir. Não, vamos, toma. Aí me deu um pouco de água com açúcar e tal, vamos embora tirar teu carro de lá. Bora, tirei meu carro de lá. E assim foi. Não se vendeu aquilo que minha mãe, se cumpriu aquilo que minha mãe havia determinado. Meu filho, não deixe vender a minha casa comigo dentro. Agora minha mãe já não existe mais. Agora estamos há 5 anos, 6 anos, dependendo de uma canetada de um juiz para se desfazer de um patrimônio, né? Que muita gente faz questão, porque a maior vergonha que eu tive na minha vida, aí vocês me desculpem, foi, eu não sei se uma semana ou 10 dias depois, fizeram uma festa na casa da minha mãe, distribuindo as coisas que minha mãe guardava com tanta dedicação que minha mãe tinha com as coisas dela. Uma do lado das femininas, a número 3, foi lá no meu escritório e perguntou pra mim assim: tu não queres um quadro da minha mãe e não era esse aqui? Eu falei: não quero. Tu não quiseste nada da mamãe? Eu falei: não. O que eu queria era minha mãe. E ela não está mais aqui. Mas aquilo foi vergonhoso. Ver gente saindo de lá, rindo, colocando panela, jogo de louça dentro do carro e fazendo aquela festa. Naquele dia que eu vi aquilo, eu fiquei muito triste. Não porque não
nunca quis nada de material da minha mãe. Eu queria minha mãe só. Eu só queria a minha mãe. Então, gente, Osni, por que tu grava esses vídeos para que a verdade, né, prevaleça? Eu não quis gravar ontem para pular do número 12 para o número 14, porque eu odeio o número do meio e eu não gravei. Mas o próximo vídeo eu vou contar a história direitinho da casa da esquina. Quem morou lá, por quanto tempo morou lá, e a história de uma determinada casa que nós tivemos que usar o número 1 para, com o senhor Humberto Calderaro, reverter um leilão que já havia sido feito e nós tivemos que disponibilizar para poder atender a família do número 3, que havia perdido o seu bem maior, que era a sua casa, num leilão. Não sabem, não? Pois ouçam o vídeo de amanhã, que eu vou contar para vocês como que aquela casa da esquina veio parar no meu nome. Eu não tomei nada de ninguém. Paguei aquela casa da primeira parcela de um refinanciamento até a última parcela do último financiamento. Para não deixar desamparado o número 3, nós tivemos que eu e o número 1 dar uma casa que nós adquirimos de uma pessoa chamada Mariazinha, que eu acho que já não existe mais, que trabalhava no Detran. Mas essa é uma história para amanhã. Hoje foi a história da casa da minha mãe e das armações que foram feitas e da minha briga, como diz a minha irmã, como diz a número 1. Tu briga tanto, cara? Sabe por quê? Porque outro dia alguém ousou a dizer as seguintes palavras impublicáveis em uma rede social, mas que está em um processo que ainda vai rolar. Vai provar se eu sou tudo aquilo que essa pessoa falou. Ok? Esse vídeo de hoje é para contar a história da casa da minha mãe, de como foi difícil, não foi fácil, foi trabalhando muito, que abri mão de tudo, porque sempre, a minha vida toda, abri sempre mão das coisas materiais para satisfazer um monte de gente, né? Que hoje chega aos 70 anos de idade contando um monte de histórias para que outros, mais novos que eu, não cometam os mesmos erros que eu cometi. Tá certo? Um abraço, que Deus nos permita ter uma noite tranquila aí, que todos estejam na saúde, né? E que todos possam entender que toda a verdade será dita e será falada. Se eu falei alguma coisa que não seja verdade, bota lá no comentário, vai lá no YouTube e comenta, diz lá. Porque teve uma época que eu gravava os vídeos do vovô Osni, porque eu sou um avô, né? E determinada pessoa ia lá fazer chacota no meu YouTube. Vá lá fazer chacota também nessas gravações que eu estou fazendo, contando a história da minha vida. Até o dia 30 de agosto eu contarei toda a minha história no seio da família do clã do Gujum. De todos os meus filhos, da minha mulher, de quem quer que seja que participou da minha vida, eu vou contar. Para ficar registrado, para um dia que eu não esteja mais aqui, vamos lá ver a história daquele velho birrento. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus